Meus irmãos, bom dia, que a paz e o amor de Cristo esteja presente na vida de cada um de vocês que nos assistem pelo YouTube, pelo Facebook e pelo WhatsApp. Inscreva-se no nosso canal do YouTube, ative as notificações, curta o nosso vídeo e compartilhe a palavra de Deus. Seja você também um evangelizador. Meus irmãos, o evangelho de hoje é de Lucas, capítulo 24, do versículo do 35 ao 48. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os discípulos contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir do pão. Ainda estava falando quando o próprio Jesus apareceu no meio deles e lhes disse: "A paz esteja convosco." Eles ficaram assustados e cheios de medo, pensando que estavam vendo um fantasma. Mas Jesus disse: "Por que estáis preocupados? E por que tendes dúvida no coração? Vede minhas mãos e os meus pés. Sou eu mesmo. Tocai em mim e vede. Um fantasma não tem carne nem ossos, como estáis vendo que eu tenho." E dizendo isso, Jesus mostrou-lhes as mãos e os pés. Mas eles ainda não podiam acreditar porque estavam muito alegres e surpresos. Então Jesus disse: "Tende algumas coisas para comer?" Deram-lhe um pedaço de peixe assado. Ele tomou e comeu diante deles. Depois disse-lhes: "São estas coisas que vos falei quando ainda estava convosco. Era preciso que se cumprisse tudo o que está escrito sobre mim na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos." Então Jesus abriu a inteligência dos discípulos para entender as Escrituras e lhes disse: "Assim está escrito: o Cristo sofrerá e ressuscitará dos mortos ao terceiro dia, e no seu nome serão anunciada a conversão e o perdão dos pecados a todas as nações, começando para Jerusalém. Vós sereis testemunhas de tudo isso." Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, vamos juntos meditar a palavra de Deus, o que o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo quer nos falar no dia de hoje e de que maneira a palavra de Deus pode tocar o coração de cada um de nós. Meus irmãos, no Evangelho de hoje nós vemos os discípulos relatando a maravilha de terem encontrado Jesus pelo caminho, no caminho de Emaús. E conforme como eles reconheceram que o Cristo ressuscitado caminhava com eles e estava com eles, a partir do pão. E eis que quando eles estão relatando tudo isso, o Cristo aparece entre eles, dizendo: "A paz esteja convosco." Eles se tomam de susto, ficam assustados e cheios de medo. Mas Jesus trata dele de tranquilizá-los e de falar que verdadeiramente é o Cristo ressuscitado que está ali diante deles. Que não era para ele ter medo, para olharem as suas mãos e os seus pés, tocarem nas suas feridas da crucificação e reconhecerem que verdadeiramente diante deles ali estava o Cristo crucificado. E para completar tudo isso, Jesus fala que é ele de corpo, de carne e osso, o tanto que ele pede para comer. E eis que eles lhe dão um peixe e Jesus come diante deles ali. E lhes relata que ele é aquele o qual Moisés, os salmos, os profetas falavam, que ele deveria morrer, sofrer e ressuscitar dos mortos no terceiro dia, para conversão dos pecados e o perdão para todas as nações, começando por Jerusalém, e que os discípulos seriam testemunhas disso tudo. Meus irmãos, é isso que o Cristo quer de cada um de nós, que nós sejamos testemunhas da ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo, da sua ressurreição, que nós sejamos anunciadores a todos os lugares da terra, porque a nossa missão apostólica continua. Foi assim com os discípulos e é passado de geração em geração até nós. E nós temos essa missão
de levarmos esse anúncio da ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo para a remissão dos nossos pecados, para os perdões dos nossos pecados, para que nós sejamos conduzidos à vida eterna. E é como discípulos de Cristo que nós somos anunciadores do Evangelho. Aprendemos nas Escrituras, nos seus Evangelhos, nas suas palavras, os que os profetas anunciavam, e verdadeiramente o Cristo morreu, foi o Cordeiro imolado, mas ressuscitou, abrindo as portas do paraíso, abrindo as portas da salvação para todos aqueles que nele creem. Portanto, meus irmãos, não fujamos dessa missão, não sejamos omissos. Nós temos o compromisso apostólico de anunciar o reino de Deus, anunciar a salvação, anunciar a graça da ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Não devemos nos assustar. A cruz, muitas vezes, escandaliza muitas pessoas, mas é a ressurreição verdadeiramente que está fundamentada a nossa fé. Nesse Cristo que se doou na cruz para a remissão dos nossos pecados, para o perdão dos nossos pecados, através do nosso batismo e da nossa verdadeira conversão. Que nós sejamos, a cada dia, testemunhas vivas, testemunha que passaremos para a próxima geração esse anúncio do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, que o Cristo ressuscitou, ressuscitou de verdade. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.